dor. Eu acredito que se eu chamar qualquer pessoa para tentar explicar a dor, poucas serão as pessoas que vão estar conseguindo explicar a dor. O que é a dor da mágoa? A dor da mágoa nós conseguimos identificar ela quando que nós ficamos com um pensamento repetido, quando nós ficamos com aquela pessoa na cabeça e aquilo não nos dá paz, não nos dá trégua, não nos deixa raciocinar mais nada. Não conseguimos ler um livro, não conseguimos assistir um filme, não conseguimos sair para conversar com ninguém, porque nós só conseguimos pensar em uma coisa, naquela pessoa, no que nos foi dito, no que nos foi falado, no que nos tocou e no que nos machucou. A mágoa, ela faz isso. Ela tem um poder gigantesco. Quando isso acontecer com qualquer um de nós, saibamos que chama mágoa. Mágoa é aquele afogar aos poucos, é aquela dificuldade de respirar mesmo respirando, é aquele peito tentando buscar um pouco do ar, e parece que por mais que você puxe esse ar, o ar não entra. É você tentar puxar o ar e ao mesmo tempo que tenta puxar o ar, dá vontade de gritar. É como se você conseguisse gritar, o ar entrasse melhor e nutrisse melhor o seu pulmão, chegasse no seu cérebro e você conseguisse se livrar daquele sentimento que está te castigando tanto, que está te aprisionando tanto, que está te machucando tanto, que está te tirando tanto a possibilidade de viver, conviver com a família, com os amigos. Porque quem está com mágoa se isola. Porque também, além de perder a possibilidade de raciocinar, de escolha, de conseguir ler um livro, assistir um filme, mas tira também toda e qualquer possibilidade de sentar com a família. Porque a mágoa faz a gente não ter o que falar. Porque se você for falar, você vai falar daquilo. E às vezes as pessoas escutam aquilo uma vez, escuta a sua mágoa uma vez, mas você só vai conseguir falar daquilo, porque é aquilo que está na sua cabeça. E vai chegar uma hora que você vai falar, e vai sentir que não está tendo aquela atenção mais como antes. E aí você, nossa, eu não tenho nada para falar. Não é assim que geralmente as pessoas falam? Eu não tenho nada para falar. Como é possível nós não termos nada para falar? Com tantas informações no entorno e a gente vivendo no dia a dia. Mas a gente chega em casa e não tem nada para falar. E é o lugar onde a gente precisa depositar o nosso conhecimento, a nossa experiência. Dividir o que aqueles que não saem não conseguem obter. Mas dentro de casa, geralmente, a gente não tem nada para falar. São coisas que a mágoa faz. A mágoa, ela não quer saber. Ela só quer campo fértil. Essa é uma dor. Essa é uma dor muito séria. Essa é uma dor que leva à depressão. Que digamos que é uma dor mais crônica. Que aí a pessoa já não quer se socializar de forma nenhuma. Já começa a pensar que não é capaz de nada, que não é possível aprender nada,
e que ela faz parte da casa como se fosse um móvel. A pessoa, quando está com depressão, geralmente ela fala: eu sou mais um móvel da casa. Eu sou uma cadeira, eu sou uma mesa. Geralmente ela se compara. Eu não dou opinião porque eu sou como um móvel da casa. Se chegar aqui 10 vezes durante 5 minutos, vai me encontrar aqui no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Geralmente quem está em depressão é assim, não consegue valorizar a grandeza que é fazer alguma coisa dentro de casa. Fazer uma comida, não é ajeitar uma cama, preparar as coisas para a família. Não consegue entender que isso é oportunidade, que isso é uma tarefa difícil, que isso é uma missão muito difícil. Mas a pessoa, quando ela está em depressão, ela não consegue entender a grandiosidade que é o trabalho que ela faz dentro de casa. Como é difícil fazer um trabalho dentro de casa com a família. Geralmente ela coloca o trabalho que ela faz como se fosse uma coisa nada, como se não tivesse nenhum valor. E é um dos trabalhos mais honrados e mais difíceis que existe. O trabalho dentro de casa. Vem a dor do corpo, não é? A dor do corpo, a dor da enfermidade. Todas as enfermidades são inúmeras. E como que se já não bastasse, aparecem mais a cada dia, não é? E nós precisamos aprender a lidar com a dor do corpo, com a dor da alma, que é a mágoa, com a dor da solidão, porque a solidão também provoca dor. Seja a solidão real ou a solidão emocional. As duas têm o mesmo tamanho e o mesmo significado. As duas fazem você olhar para o lado e não enxergar ninguém. As duas fazem você ter certeza de que você não tem importância para alguém ou para ninguém. As duas têm o mesmo tamanho. As duas precisam de compreensão, primeiro daquele que sente essa dor, da solidão emocional ou da solidão física. Alguém que tem dor crônica, vamos levantar. A Olhos da Luz, aquela que recebe todo mundo, são os mais doentes. A começar por mim. Eu vou levantar a mão também. Porque eu tenho dor crônica e quando ela ataca, eu vou falar com vocês. É do rosto às juntas dos dedinhos. E o couro cabeludo, impossível pentear cabelo. Vamos deixar o nó aparecer e depois a gente resolve. Mas eu descobri com a dor, eu sinto dor crônica no corpo inteiro. Nossa, eu já fui em todo lugar. Ele fica chamando o Dr. Fritz? Eu sei que ele sabe. Eu vou no médico, vou no médico, vou lá, bato na porta do médico. Não é? Muitos médicos que nos conhecem, muitos médicos que não nos conhecem. E são anos. Todos os tipos de síndromes já apareceram. E eu descobri uma coisa. Essas dores que eu coloquei aqui, e mais uma porção que eu não coloquei, que é a dor do ódio. Aquela que, nossa, escraviza o ser humano que a sente. Não é? A dor do rancor, que não deixa nada dar certo. A dor daquele que fala tudo o que sente e depois não tem como voltar atrás. A dor do arrependimento.
essa dor escraviza. Porque se você tem que voltar atrás, você tem que falar, olha, eu me excedi, não era bem assim tudo que eu queria falar, mas você também vai ouvir. Então é muito melhor o silêncio, refletir melhor antes de falar qualquer coisa, para não doer mais. Mas para encerrar, eu aprendi uma coisa com a dor. Eu aprendi a fazer as pazes com a dor muito cedo. Eu me lembro que eu deitava no beliche assim, e minha mãe pegava essas garrafas PET, né, de refrigerante vazio, enchia de água quente, colocava em volta do meu corpo todinho e jogava o cobertor da família inteira em cima de mim. Eu ficava lá embaixo para aliviar a dor. Os anos eles passaram como passaram de vocês e passam até hoje. E a gente aprende que precisa fazer as pazes com as nossas dores, seja lá qual seja ela, que campo ela esteja atuando em nós. Nós só vamos conseguir resolver as nossas dores fazendo as pazes com ela. E fazer as pazes com ela é conviver com ela. Então, existe uma doença que precisa ser tratada. A horas da luz, geralmente as doenças físicas, emocionais, enfim, pede-se, acompanhe sempre no plano físico e continua vindo aqui, não é isso? Sim. É importante notar as mudanças, porque elas acontecem. E fazer as pazes com a dor é vir tratar o câncer, é deitar na maca, não com o pensamento, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu não quero morrer, meu Deus, eu preciso viver. Não, é meu Deus, eu estou aqui, nós estamos aqui. Eu conheci um homem, o pai da Marlúcia, desculpa, falei seu nome, pai da Marlúcia, minha filhada, é um homem que eu nunca vou esquecer na terra. Ele estava com câncer e um dia trouxeram o exame dele de imagem que tinha dado a metástase. E, bom, enfim, depois de algum tempo, ele não morreu de câncer. Teve uma Lúcia, problema no rim, foi. E não chegou ainda. Você não vai vir. Vamos descobrir no final do trabalho. Então, e aí depois veio uma outra imagem em que a metástase já tinha sumido, estava bonito, estava limpinho. Essas coisas acontecem na vida dos seres humanos, sabe? O motivo eu não sei. A gente só é instrumento. Não existe aquele que merece e aquele que não merece. Mas eu não vou esquecer uma coisa. Antes dessa segunda imagem, onde mostrou que a metástase tinha sumido totalmente, porque existem essas duas imagens. Eu lembro que o Dr. Fritz pediu para que fôssemos até a casa dele fazer um culto no lar. Aí eu e mais alguns voluntários da Olhos da Luz fomos até a casa dele fazer o culto no lar. E eu não vou esquecer que ele estava na cabeceira da mesa, ele levantou os dois bracinhos, cabelinho branco. Oh meu Deus, muito obrigado pelo câncer. Muito obrigado pelo câncer que me ensina. Muito obrigado, Senhor. E ele falou aquilo com uma verdade, ele não falou para impressionar ninguém. Era uma coisa da alma dele. Eu nunca tinha ouvido alguém fazer isso na minha frente. E ele agradeceu ao câncer aquele dia. Ele agradeceu ao câncer aquele dia. E o culto se deu. E ao final do culto houve oração.
Todos despediram, foram para suas casas, o tratamento continuou, não é? E ao final das contas a metástase desapareceu, ou foi curada, que é como eu gosto de dizer. Ele, depois de algum tempo, muito tempo, ele e a esposa dele sempre me guardavam com um buquê de flores na mão, e eu tinha mania de chorar quando eu via os dois, e ela ficava assim: não chora não que fica feia, fica feia, fica feia. E no último dia da vida dele, depois de muito tempo, ele fez uma oração para uma pessoa. E essa pessoa foi para mim. E é uma coisa que eu não me sinto merecedor. Acho que ninguém se sentiria. Ele podia ter feito para muita gente, mas ele lembrou de mim naquela hora. Um homem esclarecido, maravilhoso, um espírito fantástico, que está maravilhosamente muito bem. Ele fez as pazes com o câncer. Ele não odiou o câncer. Ele não falou: te odeio, por que você está aqui? Meu Deus, eu não mereço, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Ele não fez isso. Ele levantou a mão e falou: meu Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade do câncer. Foi isso que ele disse. Lembrei. Foi isso que ele disse. Obrigado pela oportunidade do câncer. Foi isso que ele disse. Por isso que eu me recordo dele agora. Me recordo dele assim, sempre. Porque ele fez as pazes com o câncer. Ele chamou o câncer: eu preciso da sua ajuda. Células deformadas, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que a gente busque junto que o corpo se regenere. Ele uniu força com o Dr. Fritz. Ele uniu força com a espiritualidade. Ele uniu força com Deus. Porque com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Sem Deus nada é possível. Mesmo aquele que fala: eu não devo nada a Deus, porque tudo que eu tenho foi porque eu trabalhei, foi porque eu estudei. Ah, Senhor, um dia, quando os olhos fechar para cá, ele vai descobrir que Deus sempre esteve do lado dele. Então, independente da dor que nós estejamos sentindo, que seja mágoa, ódio, rancor, a dor de vontade de ferir alguém, a dor de pagar na mesma moeda, a dor da doença física, a dor emocional, a dor física, independente da dor, vamos fazer as pazes com ela. Porque ela passa a ser a nossa aliada para fazer alguma coisa contra alguém, geralmente é contra nós mesmos. E se for contra alguém, nessa vida, às vezes não tem retorno para uma desculpa. E independente da pedra que te jogar na cara, é muito melhor não jogar essa pedra na cara de volta. Eu não quero levar comigo a dívida de ter jogado a pedra na cara de alguém. Porque eu vou rever ela. Independente de eu disser
De eu falar, mas eu recebi uma pedrada antes, mas eu tenho escolha de devolver. Ou deixar aquela pedra aqui, ó, no meu alicerce. Alicerce de dor. Alicerce de dor. Mas que transforma o ser humano e para melhor. Se ele souber fazer as pazes com a dor dele, com as dores dele, ela vai passar. Ela vai ser vencida. E voltar a respirar de novo. Quantos aqui estão precisando de respirar de novo? Então, nós estamos numa casa que busca servir diante do Pai em prol do alívio da dor, da cura física, espiritual, emocional, que já tem gente que mistura espiritual com emocional. Não. Mas comecemos por nós mesmos. Porque toda dor que vocês tiverem aqui, nessa vida, todo rancor que vocês tiverem aqui nessa vida, toda mágoa que vocês tiverem aqui nessa vida, toda pedra que devolver nessa vida porque tomou uma pedrada, tudo isso vai estar indo com cada um de nós quando deixarmos essa terra. Porque o corpo é perecível, mas o espírito ele prossegue. E no plano espiritual, como aconteceu com o André Luiz, que teve de percorrer e ir em cada um, que ele devolveu a sua pedrada, que ele teve uma falha, que ele foi em cada um pedir desculpa. E essa é a nossa realidade. Depois dessa realidade, nós não estamos falando de outra coisa senão realidade. A desculpa que não for pedida aqui vai ser pedida lá. A palavra maldita para nós, que for dada aqui em troca, como uma pedra que estamos devolvendo, lá nós vamos ter que pedir desculpa. Porque, graças a Deus, todo mundo vai morrer. Graças a Deus, todo mundo vai desencarnar e voltar para casa. Meu Deus, que maravilha! Vai voltar para casa de cabeça erguida. Voltar para casa com os familiares queridos que estão lá, torcendo para que a gente não precise passar não sei quanto tempo no umbral lá, porque está com o coração cheio de raiva, rancor, ódio, mágoa, raiva do câncer, raiva da cirrose. A gente merece paz aqui para ter paz em casa, para unir força com medicamento, para unir força com tratamento espiritual, para unir força com Deus que trabalha em equipe, para unir força com o nosso Senhor Jesus Cristo que está ao nosso lado, o médico sagrado. Nós precisamos fazer as pazes com as nossas dores. Perdoar. E entender que o corpo surge doença nele, porque ele vai desgastando durante o percurso da vida, o corpo vai desgastando, as células vão desgastando, as doenças, naturalmente elas vão surgir. Porque nós temos como fala, nós temos o costume, como o Pedrinho me lembrou agora aqui,
Nós temos o costume de procurar médico quando nós estamos sentindo alguma coisa. E raramente buscamos médicos quando estamos bem. Não é verdade? E toda enfermidade, ela começa silenciosa. E quando ela grita, nós nos revoltamos. Mas nós também temos responsabilidade. Nós somos administradores de nós mesmos. Aqui dentro, nada que está aqui dentro de mim, esse universo fantástico, maravilhoso, que chama corpo humano, aqui internamente, não pode sair, não pode, o fígado não pode ir lá no médico, lá, imagina o fígado atravessando a rua, que perigo que ia ser, não é verdade? Ia ser uma coisa trágica, automática atravessando a rua, não ia dar certo. Ele precisa de nós para atravessar a rua e ir ao médico, para o médico ver se o fígado está bem. Porque o fígado é um órgão que, quando apresenta uma enfermidade, é silencioso. A mesma coisa o pâncreas, a mesma coisa o estômago, a mesma coisa tantos órgãos. Poucos são aqueles que apresentam algum sintoma antes de ter alguma coisa instalada neles. Então, nós também temos responsabilidade. A gente precisa parar com essa cultura de ir no médico só quando está doendo. Tem que ir no médico quando não está doendo também. Aí eu não vou no médico porque se eu for no médico eu vou descobrir que eu tenho alguma coisa. Meu pai era assim. Meu pai gaúcho, Rio Grande do Sul, Caxias, barriga, fortão, orgulhoso, bomba, cuia, chimarrão, vinho, pegava o vinho, colocava o garrafão aqui, virava aqui, ó, porque é assim que gaúcho macho faz. É assim que gaúcho faz quando está do lado da fogueira, passando o chimarrão um para o outro. Meu pai, ele não foi ao médico nunca, ele não ia ao médico, porque ele dizia, se eu for ao médico, eu vou descobrir uma doença. Meu pai não foi ao médico. Vinho cura tudo. E dá-lhe vinho. E era vinho. Sangue de boi é aquele que, ó. E meu pai tomava vinho. Nossa, tomava vinho de verdade. E meu pai, quando ele passou mal e foi levado ao hospital, ele tinha perdido 80% do coração. Ele perdeu 80% do coração. E o único sintoma que ele teve foi uma dor forte no braço uma vez. Talvez se tivesse ido antes, não é? Eu era menina, mas se tivesse 87. Se ele tivesse ido antes de sentir alguma coisa, eu poderia ter descoberto um problema cardíaco, tratado, conseguido receber a aposentadoria dele. Pôr a mão no dinheiro, porque saiu e ele nem ficou sabendo. Isso é um exemplo que eu dou pessoal do que é buscar saber como vai o meu corpo apenas quando eu sinto alguma coisa. Esse é o exemplo pessoal que eu dou para aqueles que vai buscar saber como está o meu corpo quando eu não estou sentindo nada também. O que poderia ter sido e o que foi? É o que eu precisava deixar hoje. E eu quero dizer que eu também sou uma pessoa na luta diária, também com vocês. Eu com as minhas dores, eu já fiz as pazes, meus melhores amigos conversam, a gente briga, a gente faz as pazes no mesmo dia. A gente não vai dormir sem conversar uma com a outra. Então a gente conversa aqui
Bem, na vinda para agora, o carro parou no meio do caminho, eu tive de parar, esticar. Vamos embora, não é? Tá doendo? Ótimo, então deixa eu tentar te dar uma força. Estiquei, sentei. Vocês perguntam, melhorou ou não? Mas assim, eu tentei ajudar a dor, não é verdade? Porque é normal, o tempo está passando. É natural que o corpo apresente os desgastes. Mas é natural que a gente una força com Deus, com nós mesmos, buscando um médico, um hospital, chamado controles médicos, o que todos os seres humanos fazem desde que nasce, desde o pré-natal, antes de nascer, quando está sentindo bem. O ser humano precisa ir ao médico quando está bem. Eu concordo que chegar à sala de um médico é difícil, não é fácil. Pelo menos para mim não é fácil, não. Mas, quando entra, se sentindo bem, fala, estou me sentindo bem, quero fazer um exame, quero olhar o meu colesterol, quero fazer um exame para saber se está tudo bem comigo. E se não estiver sentindo bem, eu não estou sentindo bem, quero saber o que está acontecendo comigo. Está fazendo o controle na Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz? Permaneça fazendo o controle com o médico de vocês para ter uma coisa chamada acompanhamento visual, de imagem, de exames físico, que é importante. E se vocês estão magoados, se vocês estão sentindo qualquer dor emocional, que eu acho que é uma dor que não tem remédio, que faz as pazes com ela. Às vezes, silenciar não é se humilhar. Às vezes, silenciar é deixar o outro pensar. E vale muito mais a pena do que ter que pedir desculpa um dia depois. Porque nossa, qualquer um pode me buscar em qualquer canto. Eu falei assim para o Senhor Jesus, reserva uma pocinha de água para mim lá no umbral, Senhor, porque água eu adoro, eu não posso ficar sem água. Porque é um lugar que eu gostaria muito de ter tarefa. Mas todos vão. Todos nós vamos a serviço da evolução do homem, para um mundo melhor, para um mundo mais pacífico, para um mundo com paz interna de cada ser humano. Todos nós vamos passar pelo pedido de perdão, nesse mundo ou no outro. E se aqui nós não fizemos nada e recebemos uma pedrada, cuidado para não devolver a pedrada do mesmo tamanho ou maior, porque é muito melhor mais tarde ter quem te procure para te pedir desculpa do que você ter que procurar e pedir desculpa. Aliás, não é tão ruim não, trabalhar o orgulho é bom. Então, é isso, a dor. Fazer as pazes com a dor. Senhor, obrigado pelo meu câncer. Eu nunca vou esquecer isso. Eu estou falando com vocês, estou vendo esse Senhor na cabeceira da mesa, gritando com os dois bracinhos para cima. E Ele fez as pazes a ponto de permitir uma cura maravilhosa. Não briga com a dor de vocês. Enfrente ela. A dor é nossa. Vamos fazer as pazes com as nossas dores. Não é fácil, mas é o caminho. É o caminho. Está doendo muito agora, mas daqui a um mês, mas daqui a 2 meses, mas daqui a 3 meses, toda dor emocional, ela já não vai estar doendo mais tanto. Ela vai ficar pequena porque vai surgir coisas boas na vida.
quando a gente faz as pazes com a dor da gente. Está doendo em mim porque alguém provocou ela em mim, não é verdade? Quando é emocional, ótimo. Eu não tenho culpa. Eu estou inocente. Eu estou inocente. Eu não tenho culpa. Tentei fazer o meu melhor. Se não consegui, me esforcei. Vamos fazer as pazes com as nossas dores hoje, para a gente conseguir conviver com elas, para conseguirmos unir força com Deus, com o Dr. Fritz, com a espiritualidade, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e nos curarmos já nessa vida. Como Jesus disse, a felicidade pode ser conhecida já nessa vida. Vamos fazer as pazes com as nossas dores nessa vida. A gente merece paz, não só cura, mas paz para a cura acontecer, seja física, emocional, mas a gente merece paz. Preparar um prato limpo para que a cura seja depositada. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. Toda dor merece respeito. Toda dor emocional. Qualquer dor, nada se resolve com briga. Existe uma dor que não se explica, chama dor de amor, não é verdade? Se pedir para Freud explicar, ele vai ficar enrolando. Se pedir para Jung explicar, ele vai enrolar com Freud, vai ficar enrolando. Se pedir para mim explicar, eu vou enrolar mais ainda. Porque são coisas que não se explicam, vem do pretérito. Tudo que acontece na vida e no coração de cada pessoa não é obra do acaso. Tudo que acontece no coração e no sentimento de alguém não é obra do acaso. Chico Xavier falou isso várias vezes. Tudo que acontece no nosso corpo não é obra do acaso. Tudo que acontece com as pessoas que nós encontramos não é obra do acaso. Mas uma coisa eu posso afirmar, tudo é oportunidade. Então vamos fazer as pazes com o que a gente sente e com o que a gente sofre. Vai ficar mais fácil, menos pesado. Porque ele falou que o jugo é leve, não é verdade? Mas é com a possibilidade de a gente fazer as pazes com nós mesmos, com as nossas dores, seja elas quais forem. Porque ele disse uma coisa que eu acredito muito: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. E ele deixou. Cabe a nós utilizar dela, nos apegarmos a ela e crer que a transformação e toda a cura é possível. Deus seja louvado na vida de cada um.